E 2026 vai ser o começo do problema, digamos assim. 27 é onde de fato os problemas explodem. É isso que eu tenho como informação. Eu acho que essa é a mudança mais importante que precisa acontecer para que a gente tenha de fato um boom espiritual no mundo, não é nem no Brasil, é no mundo, e que a partir daí começa a mudar muita coisa, porque quando uma massa crítica maior, né, da população atinge um nível de consciência mais elevado, começa a pensar e questionar de forma consciente, e não um piloto automático e fazer as mesmas coisas todo dia, aqui sim a gente começa um processo de transição interessante. 2026 é aquele pontapézinho, tem um período até 2030 que vai ter algumas reorganizações que vai chacoalhar mais, né? Então, tipo, digamos que colocaram o termo, que a gente vai chegar num limite de algo que está acontecendo em 2030 e depois parece que vai ter um acerto novamente. O que você pensa sobre esse assunto aí, já que você deu esse chamariz aí na nossa última entrevista e o pessoal comentou bastante? Henrique e Tony, vamos começar falando sobre o despertar da consciência, que é um tema que realmente está muito em alta, né? O que é para você esse despertar da consciência? E quando você observa tantas pessoas falando e colocando em caixas diferentes, como é que você consegue classificar isso dentro do teu trabalho? Eu acho que o despertar da consciência, Fael, ele na verdade um processo simples. Ele só é longo, que, né, demora, leva um tempo, tem vários processos, várias possibilidades, mas o despertar da consciência, eu acredito que seja simplesmente o ser humano sair do automático. É só isso. É parar para pensar de forma consciente. Isso para mim é uma consciência desperta. É alguém que consegue pensar de forma crítica, analítica e sem ser aquela famosa esponjinha que só absorve informação e aceita a verdade sem nunca questionar ou testar por si próprio. Então eu acho que o próprio despertar da consciência, ele nem está envolvido diretamente com um processo apenas espiritual, como a gente fala. Ele é um processo natural, eu acho, do ser humano, não é? E a gente conecta, né, com a parte espiritual, enfim, mas eu acho que é uma coisa muito mais natural do que só espiritual, que a gente costuma mistificar e ter essa coisa, uau, né, agora eu sei da verdade, não sei o quê, mas acho que é um processo muito mais simples, como eu falei, é simplesmente ser capaz de tirar esse véu de cegueira que muita gente tem hoje em dia e começar a questionar as coisas com mais profundidade. É, bem o ponto do... Você mencionou algo que eu acho que é importantíssimo. É que às vezes as pessoas glamorizam muito, né? Que um Sim, despertar da consciência, tipo, tá num outro patamar, mas basicamente é isso. Uma questão que surge, uma dúvida que a pessoa tem em relação a algo muito trivial, isso. basta. Já começa, starta o processo, né. Então é o que eu falei, a gente precisa desmistificar esse ponto, porque acaba, querendo ou não, entrando num aspecto de ego. Tem muito espiritualista com um ego inconsciente até, né, de: "Pô, eu despertei, eu sei da verdade, eu sei de como as coisas funcionam e tudo mais", e sem perceber, coloca esse ego para as pessoas e tenta, abrir o olho das outras pessoas, sabe, e se colocar nesse papel de despertador, vamos chamar assim, sabe. Então acho que, enfim, é um processo que a gente precisa desmistificar um pouco, né, e tornar isso mais natural, como você falou, um simples questionamento de algo que antes ela nunca percebeu e que ela: "Opa, é esse negocinho, é esse estalo que dá na mente", né. E isso starta todo um processo de questionamento, que a pessoa começa a fazer toda aquela viagem interna de autodescoberta e tudo mais, e que aí a gente começa a conectar mais com a parte espiritual, que não obrigatoriamente vai ter conexão com religião, né, é importante falar isso. As religiões obviamente ajudam, né, esse processo, mas não é algo obrigatório, necessário fazer parte de uma religião para passar por um processo de despertar da consciência, né. E eu vejo muito o fator curiosidade, né? A galera que está acompanhando aí, com certeza tem curiosidade, isso é super válido. Inclusive, quem assistiu a primeira
entrevista aqui sabe que deu bastante visualizações e essa vai dar também. Então, pessoal, fica até o final, porque vários tópicos, inclusive sobre as datas que a gente falou, os anos, as energias, as terapias, os significados, vão ser falados aqui com uma profundidade bem grande. Então, galera, fica até o final, põe seu comentário aqui, marca a presença e faça perguntas, tá? Eu sempre estimulo o convidado a vir aqui, dar uma olhada, de repente participar aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Então, fideliza aqui até o final, que o papo sempre é muito agradável. E a gente falou sobre curiosidade, né? E eu vejo que as pessoas estão muito curiosas. E eu escutei outro dia uma pessoa falando que a curiosidade muitas vezes leva a pessoa para o abismo. Mas só que é muito neutro isso, né? Ou Sim. pode levar a pessoa a escalar aí altas montanhas também, subir a escada de Jacó, ter conhecimento, né? Sim. Como é que você vê o fator curiosidade nos nossos últimos anos, né? Que eu vejo que tem aumentado muito. Boa pergunta, cara. Eu enxergo a curiosidade como uma coisa excelente, na verdade. Né? Não vejo problema nenhum nisso. A curiosidade, eu acho que é o guia do buscador espiritual. Então, por exemplo, eu recebo muita pergunta, Henrique, eu tenho muito interesse, né? Enfim, por onde eu começo? Que a gente para olhar esse universo espiritual, tem um monte de coisa, né? Tem um monte de área e possibilidades e questões a serem exploradas, né? Mas por onde eu começo? Né? Quanto mais opção a gente tem, mais em dúvida a gente fica. O marketing fala isso já, né? Então a gente precisa simplificar a coisa. E aqui a gente precisa prestar essa atenção, porque a curiosidade, ela nos dá esse norte. A curiosidade, eu acho que é a intuição disfarçada, querendo ou não, em alguns momentos, sabe? Então eu sempre falo isso para todo mundo que me pergunta, por onde eu começo? Eu falo, por onde você tem mais curiosidade. Então os assuntos que te chamam mais, os assuntos que ressoam mais com você e que você tem mais vontade de saber, comece por ali. Né? E dali você vai se desenvolvendo para outros pontos. Então a curiosidade eu vejo que é o ponto guia da nossa trajetória espiritual, entende? E isso, assim, pode ser uma coisa muito... pode ajudar muita gente a iniciar esse processo ou até continuar esse processo, né? E vendo, de fato, porque às vezes, vamos lá, eu tenho uma curiosidade que é um assunto muito complicado, vou começar com cabala. Cara, você pode, né? Mas vamos concordar, é um assunto extenso, tenso, complexo, né? Não tem nenhum problema começar com isso, mas a gente precisa ir medindo aonde que a gente está, o nível que eu tenho para entender, enfim, por exemplo, quando eu comecei, eu lia coisas ali que eu não entendia muito bem. E nessas situações eu falava, acho que isso aqui ainda não é o momento. Aí eu parava aquilo ali e ia para outra coisa que eu também tinha curiosidade, então eu sempre fui guiado por essa curiosidade e falo isso para todo mundo, que isso pode ser um norte muito certeiro, assim, de uma trajetória espiritual, de fato. A curiosidade, eu acho assim, quando a pessoa só tem curiosidade, acaba sendo aquele ponto negativo, que assim, é Sim, só curiosidade e não vai absorver, não vai se aprofundar, né? Então tem algumas ordens iniciáticas que falam, se for só curiosidade, pode ir sim. embora, É por esse ponto, né? é Só por verdade. essa ótica, eu acho. Mas tem que ter a curiosidade no sentido de descoberta. Eu acho que isso daí, quando eu li aquele comentário, eu via muito amplo o raciocínio. Claro, o curioso que fala, só quero saber o que, que acontece ali para satisfazer meu ego. Lógico que ele não vai ter um progresso, ele não quer se Sim, absorver. Mas o curioso que fala, peraí, quero entender como funciona. Aí é uma outra energia, sim, né? sim, é verdade. Tem essa diferença do curioso, bem, bem colocado. É E isso. você falou da cabala, né? Cabala, eu acho que tinha um motivo na antiguidade, então, para os adeptos terem mais de 40 anos. Acho que por esse fator, né? Sim, Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas aprendem, com qualquer idade e tal. Mas na antiguidade tinha esse fator. Acho que por quê? Porque aí a pessoa já estava um pouco mais, digamos assim, né? madura, né? Madura, sei para onde estou querendo Sim, caminhar, né? sim. E fala um pouquinho desse seu momento de despertar, que veio em algum momento, né, como todo trabalhador da espiritualidade, terapeuta e tudo mais. Como é que foi para você esse despertar? Muitos relatam que foi um chacoalhão, outros relatam que já tinha um apoio familiar, e isso facilitou, tudo mais. Para você, assim, como é que foi a tua experiência? Apoio familiar eu sempre tive, isso com certeza ajuda, mas eu acho que isso não é uma coisa obrigatória.
né? O despertar ele é um processo individual, certo? Então a gente precisa seguir esse caminho independente do apoio. Isso é uma autodescoberta. O despertar é isso, é uma autodescoberta, é a libertação do ser, de fato. Então, o meu processo em si, ele foi muito tranquilo, eu acho. Eu acho que tem gente que passou por processos bem mais intensos do que o meu. Eu tomei um chacoalhão, mas não foi nada absurdo, assim, né? Eu recebi o chamado ali da Umbanda e comecei por ali. Aí eu estava num momento da vida ali mais complicada em termos profissionais, sem saber para onde ir, o que fazer. Eu nunca tive essa clareza, na verdade. Eu sempre pensei comigo que eu ia seguir algum esporte. Porque eu sempre fui muito do esporte, eu sempre fui muito esportista, gostava de fazer coisa, fazia um monte de, já fiz até hipismo, já fiz tudo que você pode imaginar. Então, assim, eu nunca soube muito bem o que, que eu ia trabalhar, sabe? Eu não enxergava esse ponto. E ninguém fala, né, de terapia holística, de espiritualidade como trabalho na escola, cara. Então, assim, você tem que passar por um processo de despertar para chegar numa profissão como essa, né? E o meu processo, ele me guiou nisso, né? O meu despertar, ele me guiou para isso. Então, durante o meu desenvolvimento na Umbanda, dentro do terreiro, nas conversas com guias, com médiuns diferentes, entidades diferentes, falando a mesma coisa para mim, que era muito curioso, eu fui começando a ter um norte, assim, mais claro, né, da área que eu precisava ter e tudo mais. Então, assim, não foi um processo doloroso para mim, muito pelo contrário, eu fui por amor e fiquei por amor, sabe? Eu estava num momento difícil, mas não foi aquele chacoalhão, não fui para o fundo do poço, né, como costuma acontecer com algumas pessoas. Então, para mim foi mais tranquilo, assim. Eu sempre segui a espiritualidade bem tranquila. Um dia, recentemente, aí um mentor falou assim, sabe qual é a tua maior qualidade? E para a espiritualidade, né? E ele falou assim, você é obediente. Então, assim, você não questiona, você não fica dificultando o processo, né? E eu achei isso muito curioso, nunca tinha escutado isso, foi a primeira vez. Então, eu sempre fui muito obediente, aparentemente, e acho que isso facilita, porque, por exemplo, às vezes a gente escuta alguns direcionamentos, escuta algumas coisas, e a gente deixa para depois, né? A gente deixa passar, a gente esquece, a gente perde o time, enfim, daquela coisa, e aí passa, né? E aí aquele conselho, aquele direcionamento fica esquecido, né? Aquela coisa, a gente tem uma experiência, participa de um evento, tem ali um monte de insight, aí volta para casa. Volta para casa e faz o que com a informação, né? Então tem muito disso. E eu não, eu sempre colocava em prática e fazia o que era falado para mim fazer. Então acho que é daí que vem essa percepção deles de que eu sou obediente. E isso é interessante você falar sobre isso, porque normalmente a gente escuta naquele momento do contato espiritual, né? Você tá ali mediunizado, ou então mais aflorado, né? Com a influência energética, faz muito sentido. Aquilo você consegue viver, sentir aquilo na pele, né, cara? Só que aí você chega em casa ou vai pro seu dia a dia, daí você toma aquela chuva de material, né? Isso. A terra, vai pro chakra básico lá. É. Aí você começa a não achar que é tão possível aplicar aquilo. Então eu acho que é esse desequilíbrio que eu falo por experiência própria, né, que às vezes faz a pessoa não seguir no caminho. Então essa resiliência, essa força de vontade de tipo: "Cara, é a minha única opção", eu acho que é isso, né. Sim, Vou colocar como única opção seguir isso, sim. Eu independente acho da que pedrada que vier. o meu ceticismo também me ajudou muito, que é da onde vem a curiosidade, né? Eu sempre fui muito curioso também, meu pai é muito curioso também. Meu avô era muito curioso também. Então, essa curiosidade de família. E isso me ajuda a ter um certo cuidado com o misticismo excessivo e, ao mesmo tempo, me faz continuar na busca, né? Então, assim, a beleza da Umbanda, eu acho, e desse meu processo, é que eu pude, como você falou, experienciar na pele, né? A minha mediunidade de incorporação, ela me deu a experiência na pele, do que é real e do que é palpável, de fato. Pô, quando você está incorporado, você começa a falar coisa da vida da pessoa que você não faz a menor ideia, começa a falar do pai dela, do filho dela, de não sei o quê, e dá notícia de não sei o quê, e fala, tua casa no segundo andar, não sei o quê, tem um... Cara, e a pessoa confirma, explica isso, entendeu? São coisas inexplicáveis. Então, assim, eu cansei de ter provas e confirmações espirituais de que o mundo espiritual é real, entendeu? E, assim, sem experiência prática, a gente até consegue ter, né? As provas estão aí já. Eu sempre falo de Chico, que
fez um trabalho magnífico e só ele sozinho daria conta de provar o mundo espiritual, mas eu não, eu tive o privilégio de sentir isso na pele de fato, né? Então essa mediunidade de incorporação, atendendo pessoas, conhecendo problemas, situações diferentes, enfim, e tendo essas provas constantes a todo momento ajuda muito. Só que em vários momentos eu também recebia a chuva de matéria, chuva de chakra básico ali, porque querendo ou não, a gente está nesse planeta e a gente é suscetível a isso e tem que ser, eu acho. Senão a gente não vai estar tendo a experiência terrestre, né? Então a gente vai ter que lidar com as coisas terrestres, isso é normal, cara. Então essas coisas que falam de sair da Matrix, cara, você não sai da Matrix, você aprende a viver nela, né, de forma consciente. Então é muito diferente isso. E o próprio processo de despertar é isso. Você aprender a viver nessa prisão aqui que a gente está, basicamente. Você falou isso, me veio aquela imagem, né? Você vem energia espiritual, daí vem tipo uma imagem de um arquétipo, assim, alguém com uma mão em cima de uns boletos, assim, ó. Jogando isso só assim, ó. Desviando ou pegando alguns, assim, né? E aí eu acho que esse que é o grande conflito. Na última vez que a gente conversou, tiveram muitos comentários em relação a, todo mundo fala que, né, o ano tal vai ser desse jeito. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas, bom, o que você falou, realmente, a sua percepção estava bem clara, porque a gente começou o ano de 2026 de uma forma bastante chacoalhada. Como você falou, vai ser punk, e começou realmente assim. A gente já entra nesse assunto, tá bom? Você que tá aí, a gente vai falar mais aprofundado sobre isso os próximos anos em relação à energia espiritual. Só que eu vejo que muitas pessoas acabam indo para a mediunidade, ou procurando um terapeuta, e até começam a ser terapeutas, porque começam a ter sinais, assim, não só energéticos, de forma assim, vamos dizer, metafísica, a gente pode falar que possa ser energético num primeiro momento, mas as pessoas começam a ter sinais físicos. Eu sei que é uma área que você também fala com propriedade. Então a pessoa procura um centro de umbanda porque ninguém resolveu o problema na pele dela, e aí foi no médico, o médico fala assim, olha, isso é emocional. Aí tem uma outra situação. Dificilmente fala, hein? Às vezes o dermatologista fala isso. Eu escutei uma pessoa que me procurou que falou assim, olha, ele falou que é para procurar um atendimento psicológico. Uau. O próprio dermatologista falou, legal, né? Passa alguma coisa paliativa, mas fala, isso aí ocasiona isso. Ou às vezes a pessoa se lota de remédio e fica anestesiada e procura um alívio ali, né, na espiritualidade. Mas você acha que hoje aumentou um número significativo de pessoas que buscam tornar-se terapeutas e buscam a espiritualidade porque elas começam pela dor, sentir no físico algo incomodando? Se aumentou, eu acredito que sim, né? Acho que a busca espiritual, ela tá maior do que nunca, né? Até pelos movimentos que a gente vai passar, enfim, todo esse processo de transição que a gente está vivendo, todas as mudanças que estão acontecendo no planeta, eu acho que vai instigando as pessoas a buscarem, né, o espiritual. Então, aumentou sim. A questão é, infelizmente, ainda a maioria é pela dor, né, e a maioria ainda busca a espiritualidade somente como última opção. Seria muito melhor se buscassem antes, né, porque a gente consegue evitar problemas, prevenir problemas, né? Quando nós estamos equilibrados emocionalmente, energeticamente, consequentemente, espiritualmente, os problemas são menores, né? E mesmo que existam, você lida com eles de uma forma melhor também. Então, a busca espiritual, se for possível, né, fazer um apelo que as pessoas aqui busquem a espiritualidade antes do problema aparecer, né? Que busquem a espiritualidade antes da coisa ficar feia. Antes do desespero, né? Exato, porque eu sempre falo assim, espiritualidade não é pronto-socorro. Não dá, cara. Você tá ali com um problema de coração há 10 anos e vai buscar a espiritualidade depois de 10 anos. Não é pronto-socorro, cara, não consigo, entende? A gente consegue amenizar e dar todo um direcionamento sobre isso, mas você entende o ponto, né? Então, assim, é sobre buscar antes, é deixar isso mais natural, sabe? Eu não sei o que acontece, se as pessoas têm vergonha, né, ou por
limite de crença, o limite de pensamento, enfim, eu tenho essa percepção de que é mais vergonha. Que acho que no fundo, bem no fundo, todo mundo sabe que é real. Mas essa agenda, ela foi tão bem montada que esse assunto, ele foi tido como ironia. Entende? Então quem fala disso é o hippie, é o louco, é o diferentão, é o cara que não se encaixa aí. E se ele não se encaixa, ele é melhor, né? E aí as pessoas tendem a ver como, por exemplo, o jovem místico, entendeu? Que é o jovem que tá ali vivendo um processo e se acha melhor do que alguém, e isso é visto pelas pessoas de uma forma negativa. Então acho que toda agenda que é construída em cima disso dificulta as pessoas a terem a coragem de buscar algum lugar diferente, por exemplo, da crença delas ou do tradicional que elas já conhecem, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é a mudança mais importante que precisa acontecer para que a gente tenha, de fato, um boom espiritual no mundo, não é nem no Brasil, é no mundo, e que a partir daí começa a mudar muita coisa, porque quando uma massa crítica maior, né, da população atinge um nível de consciência mais elevado, começa a pensar e questionar de forma consciente, e não um piloto automático e fazer as mesmas coisas todo dia, aqui sim a gente começa um processo de transição interessante, né? Falam que a gente já está. Eu, particularmente, não acredito muito, não. Mas, né, eu acho que esse processo, quando ele começar, na minha opinião, ele vai ser mais rápido do que a gente pensa. E a gente vem observando, né, que existem datas que muitas vezes são faladas, inclusive em povos antigos, calendários e tudo mais. E eu observo o seguinte, realmente 2012 teve aquele lance todo lá também, depois 2019 e tal, né? E as pessoas, elas experimentavam problemas emocionais durante toda a humanidade. E a gente observava, conversava com as pessoas. Mas me parece que depois de 2012, 2010, mais ou menos, começou a ter uma incidência muito maior. Você conversa com as pessoas e as pessoas relatam que estão tendo crise de ansiedade, que estão se sentindo mais apertadas, ou então a própria depressão, né? E é claro que isso tem um conjunto de fatores envolvidos, né? Uma mudança, claro que não é, eu não acredito também nisso aí de tipo, ó, a partir de hoje é desse jeito aqui. Acho que é muito individual, né? Mas eu acredito que existe algo que as pessoas podem captar e se enquadrar, né? E vai apertando o cerco. Eu acho que quanto mais você vai abrindo o seu ponto de percepção, você vai sendo apertado, você vai sendo testado, e essas pessoas que têm questões emocionais e psicológicas, muitas vezes, às vezes elas têm uma certa abertura para percepções e elas estão, como a gente falou, querendo só racionalizar, né? Sim, exatamente. Eu acho assim, é o que você falou, começa a incomodar mais, né? Vai começando a incomodar mais, até o ponto em que fica insuportável e aí a pessoa busca. E é isso que eu quero que não aconteça, né? Busque antes, é isso que eu tava falando. Eu acho assim, esses problemas emocionais, eles... Vamos lá, as pessoas elas não têm a percepção de que a busca espiritual vai acarretar em desenvolvimento emocional. As pessoas não têm essa noção. Não sei o que acontece, mas a busca espiritual, ela tá mais relacionada com um processo de, eu vou entender o que é Deus, ou o que são espíritos, ou mediunidade, ou como funcionam as energias. E ok, tudo isso existe. Mas o ponto fundamental da busca espiritual é desenvolvimento emocional, cara. É você ter mais inteligência emocional. É você saber como as coisas funcionam e, por isto, saber lidar com a vida de uma forma melhor, de uma forma mais saudável. Então, essa conexão, as pessoas não enxergam. Talvez por isso não busquem, né? Mas eu faço um trabalho muito extenso para que as pessoas comecem a enxergar essa conexão, né? Eu falo sobre espiritualidade,
abertamente, só que eu falo muito sobre a parte emocional. E tá tudo relacionado aqui, né? Eu não saberia o que eu sei se eu não tivesse ido para a parte espiritual. A ciência, ok, ia me trazer bastante conhecimento também. Mas, muito do que eu falo, a ciência já vai comprovando, claro, mas tá além, é o metafísico. Então, assim, a gente precisa aprender a conectar esses dois pontos, sabe? A busca espiritual é inteligência emocional. A busca espiritual é a sabedoria interna, é o que te traz paz interna, o que faz você viver nesse mundo caótico e aparentemente injusto, né? Aparentemente, de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila, entende? E a gente precisa começar a fazer esse link. Porque senão esse espiritual que a gente fala, esse despertar da consciência, expansão de consciência, ele fica só no místico, nessa coisa abstrata, nessa coisa de, ok, vamos abraçar árvores e falar gratiluz. Entende? Não faz E sentido, não cara. fazer nada a respeito mais, né, Exato. também. E pessoas, assim, a gente tem que colocar as coisas nas devidas caixas, isso eu concordo. Pessoas muitas vezes têm questões emocionais, psiquiátricas, psicológicas e tudo mais, e resolve da forma convencional. Sim. Só que se a observação de alguém que entrou num campo espiritual, que foi para uma umbanda, que foi para uma apometria, que foi viver a espiritualidade, não tivesse um relato, por exemplo, de, cara, resolveu minha questão, e eu fui em tudo que era especialista, fui em tudo que é lugar, tomei tudo que é tipo de remédio e não resolveu. A espiritualidade equilibrou a mente da pessoa, a energia. Se não tivesse isso, tudo bem. Como que se explica? Vai falar que foi coincidência? Exato. Quantas coincidências, né? Eu tenho muitas coincidências, então. Eu tô contra todas as estatísticas, então. Entendeu? Eu e todos os terapeutas, claro, não só eu. É porque as questões emocionais, elas são muito, muito ligadas à espiritualidade. Tem um aspecto, às vezes o cérebro da pessoa está com uma questão e isso daí é Sim, algo que ela veio e ela vai tratar. Só que pode amenizar. Ela sim. pode amenizar tendo uma vida espiritualizada, independente da vertente dela, né? E isso a gente vê, não adianta. As pessoas. Você lida com muitas pessoas, eu lido, todo mundo que vem aqui lida. Pô, tá todo mundo louco? Exato. Não tá, né? É. Então as pessoas precisam abrir a mente. Eu acho assim, Fael, quem não acredita, vamos lá. Se eu tiver errado sobre tudo, o que que eu perdi com isso? Nada, velho. Vamos supor que você não acredite. Se eu tiver certo, o que que você perdeu com isso? Cara, tudo. Você entende que não tem o que perder ao crer, ao buscar? Não é nem crer, porque crer envolve essa coisa, né, de só escutar, né? Não, de buscar. Você não perde nada por buscar a espiritualidade. Nada, cara. Se no final você descobrir que tá errado, beleza, cara, foi uma vida divertida. Pra mim é mais legal viver a vida sabendo, conhecendo o campo de magia, conhecendo as energias e as egrégoras, espíritos e toda essa coisa mágica, digamos assim. Pra mim é mais legal viver. Se nada disso for real, vamos colocar, pra mim vai ter sido melhor do que ter vivido uma vida sem nada disso. Entende? Agora, pra uma pessoa que não acredita, se for verdade, meu amigo, você perdeu muito. O "e se" é algo muito interessante, né? É porque as pessoas colocam muito o tudo ou nada, né? É. Elas ficam naquele peso. Ah, e se não for verdade? Tá, mas vamos colocar o "se" noutra. E se for? E se for bom? E se for positivo? Ah, e se tudo que eu vivi na vida, quando eu desencarnar, eu observar que não era assim? Então, você já sabe como não é, então Exato. agora você Eu tem o sempre falo, caminho. tão importante como saber o que é algo é saber o que não é. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer, cara. Saber o que não fazer também é uma coisa boa. Saber o que não é real também é uma coisa boa, não é? Então as pessoas elas ficam nessa dúvida de decisão, achando que vão tomar decisões erradas ou decisões precipitadas, isso pode levar elas para caminhos talvez diferentes nesse sentido e que não seja satisfatório, não sei, não é? Mas é sobre isso.
E a gente falou na última entrevista, algo foi assim, as pessoas ficaram comentando, né? E a gente tá agora pisando no que aconteceu, né? Então, para ver que às vezes as pessoas percebem as coisas e acham que é só para ter impacto, ter visualizações. Cara, dia 1 de janeiro de 2026. Parece que fez isso aqui, né? Para algumas questões, energeticamente falando e estruturalmente falando. E a gente comentou, falamos de forma tranquila sobre isso. E aí depois o pessoal veio comentando, nossa, realmente, né? Começou estranho. Quem é sensitivo, como nós, e eu outro dia parei e conversei, falei, nossa, nós estamos em fevereiro, mas parece que a gente está enfrentando uma batalha a cada dia nesse ano. E isso, para mim, é muito certo. Se não fosse a espiritualidade, o trabalho, ia apertar muito mais. E aí ainda vi pessoas falando, olha, 2026 é aquele pontapézinho, tem um período até 2030 que vai ter algumas reorganizações que vai chacoalhar mais, né? Então, tipo, digamos que colocaram o termo, que a gente vai chegar num limite de algo que está acontecendo em 2030 e depois parece que vai ter um acerto novamente. O que você pensa sobre esse assunto aí, já que você deu esse chamariz aí na nossa última entrevista e o pessoal comentou bastante, né? Assim, as informações que eu tenho, acho que elas são até um pouco diferentes. Um pouco só. 2026 vai ser de fato um ano mais desafiador. Só que o que eu entendi, né, é que 2026 vai ser o começo do problema, digamos assim. 27 é onde de fato os problemas explodem. É isso que eu tenho como informação. Qual que é o problema da previsão, né? Eu, particularmente, não gosto, sempre falo disso. E não faço previsão. Eu só repasso as informações que eu tenho de vez em nunca. O problema da previsão é, se foi avisado, é para não acontecer. E aí não acontece, a pessoa fala, mas falou, não aconteceu. Então, a questão da previsão é justamente essa. Ó, vai ter uma catástrofe, dia tal, não sei tal, não sei tal. Se a espiritualidade avisa, é para que a gente possa mudar a nossa forma de agir, de pensar, de sentir, e, consequentemente, mudar essa malha energética toda que iria desencadear aquela situação. Se isso acontece, não, a situação em si não existe, entende? Então, essa é a questão das previsões, né? Então, só para explicar isso para as pessoas também, que muita gente, né? Às vezes pensa que vai ter uma bola de cristal, mas não tira o lance do que você está sentindo, que está ocorrendo e que muitas pessoas sentem, tá no ar, né? Tá na vibração, né? Sim. Mas assim, do que vai acontecer, acho que a gente continua com a mesma opinião do último episódio, né? São mudanças geopolíticas, questões climáticas muito intensas e catástrofes naturais, né? Então, o planeta vai começar a reagir, digamos assim, né? E o ser humano ele vai ter que entender esses recados e se adaptar novamente, né? Digamos assim. Então, assim, as informações não mudaram, né? Eu não tenho informações privilegiadas, não fico querendo saber disso também. Isso não é uma área do meu trabalho que me interessa, saber o que vai acontecer. Eu prefiro olhar para baixo e fazer o que eu posso fazer hoje. É legal ter alguma perspectiva, né, até para você ter um certo preparo interno, mas eu não fico pensando nessas coisas, eu não fico com medo dessas coisas, não fico desesperado com essas coisas. Ah, vai ser um ano difícil, vai ser um ano complicado, não sei o quê. Tá, mas de passinho em passinho você sobe a escada, entendeu? Pensa assim, se você tá diante de uma escada de 10 milhões de degraus e você olha lá para cima, você não vai dar o primeiro passo, cara. Você não vai nem começar. Agora, se você olha para baixo, cara, um passo eu consigo dar. Então dá o passo, entende? Então é sobre isso. É importante a gente ter esse vislumbre do que estão falando e dos planejamentos que podem acontecer. Mas eu, particularmente, lido com isso dessa forma. Eu não fico tão conectado a essas previsões, eu fico atento, claro, mas não me conecto muito. Eu prefiro olhar para o degrau que está embaixo de mim e dar o passinho, passinho. Quando eu ver, eu tô na metade já. Tem uma analogia muito interessante. Às vezes a pessoa fala, eu quero, vamos colocar arte marcial, né? Eu quero começar em uma arte marcial, mas será que eu vou chegar
ao faixa preta, a ser um faixa preta? Eu respondi o seguinte: para chegar à faixa preta, você primeiro precisa se matricular. Esse é o primeiro passo. Isso. Chegar à faixa preta vai depender de você. Mas todo mundo que fez a primeira aula e possivelmente pode chegar à faixa preta. Vão ser todos? Não, mas todos que chegaram fizeram a primeira aula. Então é uma questão de perspectiva, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho observado muitas pessoas realmente se inserindo, estando inseridas nesse universo que nós estamos conversando. E eu percebi que esse ano, o ano de 2025 foi um ano de pessoas curiosas, muitas pessoas curiosas, e pelos comentários que eu observo, 2026 eu percebo que já as pessoas começam a estar um pouco mais engajadas, talvez elas tenham se preparado, tenham absorvido, tenham visto. 2025 foi um ano que pessoas viram muitos conteúdos, assim, a gente vê pelas métricas de espiritualidade, deu um boom. Foi o ano que eu acho que teve mais distribuição desse assunto. E agora observo que em 2026 as pessoas já estão mais direcionando um caminho. Então tudo isso que a gente falou, e você está mencionando novamente, eu vejo que tem mais um aspecto de energia também. As energias podem também estar mais favoráveis. Só que quando a pessoa está lutando, remando contra a maré, parece que está bem difícil, né? Sim, exatamente. Esse negócio de lutar contra a maré é muito importante, cara. Eu tenho uma analogia que eu gosto muito, que eu falo assim, a vida é um riozinho. É só deixar ir, cara. Você controla o riozinho? Não. Você não controla a vida. Você não controla para onde esse rio vai. Você não controla a intensidade que ele vai. Mas você pode escolher nadar contra a maré ou seguir o fluxo. Quando a gente entra para a espiritualidade, a gente aprende a seguir o fluxo. Enquanto isso não acontece, enquanto a expansão de consciência não acontece, a gente está nadando contra a maré. O riozinho está fazendo a curva para a direita, eu quero fazer a curva para a esquerda. Você vai ter mais dificuldade, você vai fazer mais esforço, você vai ter mais problema do que se você simplesmente aprender a seguir o fluxo do rio. Que eu sempre falo isso, a gente não controla a vida, a gente não escolhe os problemas que a gente vai ter, a gente não controla o que vai acontecer, como, quando, onde. Mas eu controlo como eu reajo. Eu controlo o que eu faço com as coisas que o riozinho mostra para mim. E quando eu sei reagir à vida de uma forma mais inteligente, a vida fica fácil. Entende? E aí a gente começa a entender como esse jogo funciona. E é muito mais fácil a gente jogar um jogo quando a gente conhece a regra. Certo? Com certeza. Tudo fica mais fácil. Porque às vezes é muito no empírico, né? As pessoas, lógico, a gente precisa ter questões empíricas na nossa vida, experimentar as coisas, né? Mas a gente não pode ficar numa loteria, né? O tempo Sim. todo, vou ver o que vai dar. Pô, eu olho para essa biblioteca e vejo, será que só olhar para esse livro vai resolver o meu problema? Ou eu vou ter que abrir e ainda não vai resolver o meu problema? Tem que ler. Eu vou ter que Tem ler que entender. e ler tudo não vai resolver ainda. É. Se eu ficar só na teoria, cara. Sim. Né? Por falar em só teoria e prática, as pessoas te procuram, você realiza o seu trabalho em vertentes específicas, né? E quando uma pessoa chega até você, geralmente, né, o que as pessoas estão mais em necessidade hoje? O que elas buscam mais? A resolução, vamos colocar entre aspas, porque as pessoas querem resolução, né? Quais são as resoluções mais pedidas e as dores mais comuns? Olha, hoje tá bem eclético. Mas ano passado, muito lance de depressão, muito lance de relacionamento, isso é uma coisa muito séria também. Putz, aparece muito pra mim coisa de relacionamento, familiar e amoroso. Então as pessoas não estão sabendo lidar umas com as outras, que é onde a gente fala de inteligência emocional e tudo mais. Questão de doença sempre aparece, né? Não sei se é um ponto que mais aparece, assim, sempre tá presente, acho que vai continuar presente por um bom tempo, né? Mas, assim, seriam esses dois. Questão financeira também tem uma certa frequência, mas eu vejo que a intensidade
do sofrimento das pessoas, os trabalhos são mais intensos, tá? Quando a gente trata o campo de relações, campo de relacionamentos. Porque querendo ou não, se os relacionamentos não estão bem, todo o resto começa a entrar num processo de desequilíbrio, né? Eu sempre falo que a nossa relação interna, ela é a coisa mais valiosa que a gente tem na nossa vida. Porque se tudo na tua vida estiver dando errado, mas você estiver bem com você mesmo, você resolve tudo, percebe? Você consegue resolver tudo, você consegue lidar com tudo de uma maneira legal. Agora, se tudo na sua vida estiver dando certo, mas você estiver mal com você mesmo, você consegue destruir tudo. Então, a tua relação interna, ela dita muito sobre como as suas relações externas também serão. E aí, nesse processo de atendimento que eu faço, eu sempre busco fazer a pessoa olhar para ela e parar de querer que os outros melhorem. Percebe? Esse tempo de que eu precisava me isolar numa montanha para ser iluminado, já foi, cara. A iluminação tá no dia a dia, você ser iluminado no mercado. É isso que o planeta tá pedindo da gente hoje, né? Então, assim, as pessoas elas esperam os outros melhorarem. Ah, mas eu sou infeliz porque minha mãe é assim. Ah, mas não sei o quê, porque meu filho é assim, porque meu filho faz isso, porque meu filho age assim, não sei o quê. E ficam sempre olhando pro outro, pro outro, pro outro. E o que, que o outro precisa mudar? O que, que o outro precisa fazer? O que, que precisa acontecer? Ah, mas quando eu ganhar, quando eu encontrar um aumento de salário, eu vou estar melhor. Quando eu encontrar um relacionamento, eu vou estar melhor. E não tem essa percepção de olhar para dentro. Eu acho que, na verdade, isso é o que mais aparece para mim, né? Querendo ou não, todas as áreas a gente consegue trazer para esse ponto, né? De fazer a pessoa olhar para ela e fazer ela entender o que é que em mim precisa mudar. O que é que eu preciso trabalhar para que a minha vida melhore. Porque tem uma sacada muito interessante aqui. As pessoas pensam que a vida melhora para que elas estejam melhores. Mas na verdade é o contrário. Você melhora. E a vida espelha isso de volta. E não. As pessoas ficam esperando o relacionamento aparecer, o aumento aparecer, o outro mudar, o outro vir pedir perdão, ao invés delas ressignificarem a situação e lidarem com isso de uma forma diferente. Então, essa simples troca muda tudo, cara. E eu sempre falo isso, o universo é um espelho. O espelho ele não mostra uma imagem diferente para você se você não mostrar uma imagem diferente antes. Então, se você quer qualquer mudança na tua vida, a primeira coisa que muda é você. E é isso que eu faço todo dia da minha vida, falando a mesma coisa para as pessoas, cara. A mesma É. coisa. E às vezes esse lance do outro, né? Chegam casos assim dos mais diversos. Ah, mas eu nasci numa família assim, pai assim, mãe assim, tá difícil, continua difícil. E falei, mas você acredita numa força superior? A pessoa assim. Então essa força superior tecnicamente errou com você? Daí a pessoa fala: "Não, então quem errou? Você está errando, você está aprendendo, você está atraindo", porque de alguma maneira você foi atraído para aquela família. Algo te trouxe a Uhum. vida naquele seio. O criador errou, tipo, vou dar uma prejudicada nesse cara aí, né. Foi É o mais ou menos escolhido. isso, É o né. escolhido para sofrer, né. Tem Sempre isso. falo, não tem isso. E nos momentos de dificuldade que eu tenho, tá, isso eu falo porque a gente passa também. Eu penso: "Não tá nada errado não. Eu preciso ver o que eu estou errando, porque a perfeição não vai me colocar em cilada. É aquilo que eu tô vibrando que me colocou. Só preciso descobrir em que ponto que eu, né, que nem você falou, Uhum. eu tô atraindo isso". Exatamente. Isso é uma mente desperta. Alguém que questiona de forma consciente. E não É isso. significa que vai ser bacana, que você vai se Não, agradar, isso que tem não, que deixar claro, é, né. Tipo: "Ah, é tudo paz e luz", não, né. não. Você sofre também com isso, gera desconforto, mas ué, pelo menos você Sim, tem isso na mente. exatamente. Perfeito. É um negócio que é difícil, eu acho que é difícil, tem pessoa que briga por conta disso, mas, cara, não adianta, você pode conversar com o Dalai Lama, esse cara vai ter problema, você pode conversar com qualquer líder religioso, sabe. O Chico Xavier quando estava aqui,
Você acha que ele acordava todo dia falando, ah, mil maravilhas? Eu acredito que ele tinha reclamações também. Tinha, Com certeza, não tinha? com certeza tinha. Então é isso, a gente se espelha em pessoas e, ué, se o Chico Xavier reclamava de algo, por que que eu tenho que não reclamar? A diferença é saber como você está resolvendo a reclamação, Exatamente. né? É como Reclamar. você lida de fato. Reclamar é, tá, você É está normal, todo expondo. mundo reclama. Vou Mas não bater o reclamar pé, demais, né? né? Reclamar demais aí Vou é bater um o pé e problema. falar muito obrigado, vou bater o dedinho e falar gratidão, era isso que eu queria. Não, mas Exato, aconteceu, velho. exato. É exatamente isso. É o que eu já falei anteriormente. A gente não escolhe os nossos problemas, cara. Se você não escolhe os seus problemas, você precisa escolher como você vai lidar com eles. Eles vão ser só um obstáculo, só dor e sofrimento, só incômodo, ou você usa isso a teu favor para crescer, aprender e melhorar como ser. É uma escolha sua. Mas você só faz isso se você pensar conscientemente. Você questionar, de fato. E trazer esse olhar para mim. E aqui eu lembrei de uma coisa importante, Fael. Muitas pessoas podem pensar de uma forma equivocada. Então, por exemplo, na tua fala, muitas pessoas podem pensar, então eu tenho culpa. Não é? Vamos esclarecer isso que é importante. Por exemplo, as doenças vêm do campo emocional. Ah, então eu sou culpado por estar doente? Calma. Calma, vamos lá. Existe essa palavra culpa. Primeiro que ela é terrível, certo? Ela te joga para o fundo do poço e faz você ficar ali. Existe uma diferença entre ter responsabilidade e inconsciente. Óbvio que você não fica doente porque quer, mas padrões emocionais em você, padrões mentais e padrões emocionais geram a tua doença. Então, sim, você tem responsabilidade, mesmo que seja inconsciente. A questão é quando você tem consciência do que as tuas emoções, pensamentos e comportamentos fazem em você, aí temos novamente uma mente desperta. Alguém que questiona e consegue tirar o olhar do externo, do mundo, do outro e trazer o olhar para si. Não como culpa de novo, mas como responsabilidade. Essas duas palavras são completamente diferentes. É um peso, né? São dois pesos, né? Na Sim, verdade, a culpa é um negócio que joga a pessoa lá embaixo. Se a pessoa transfere para responsabilidade, óbvio que ela vai questionar. sim, Mas, e eu acho que muitas vezes a pessoa fala, por que comigo? Mas por que com o outro? exato. Também tem isso, né? Com você não pode acontecer, mas lá assistir acontecendo com o outro parece normal. Então, muita reflexão nisso. É muita reflexão, cara. Porque, claro, as pessoas têm dificuldade do perdão, né? Mas o que seria perdão? Como você enxerga o perdão? Porque o perdão é muito relativo. Tem o perdão social e o perdão não do cara ali, do pai, da mãe. Será que não é a própria pessoa que tem que fazer isso com O o próprio ser? auto-perdão, né? O auto-perdão, isso é muito importante. O auto-perdão, ele vem da aceitação, eu acho, da situação, né? Eu sempre falo sobre isso, autoaceitação, aceitar a realidade, aceitar a si mesmo, parar de brigar contra a vida, é o que a gente falou ali de não querer nadar contra o riozinho, certo? A gente não controla isso. Agora, o perdão que precisa acontecer entre seres, entre pessoas, entre situações, enfim, que é o que eu falo bastante, se tem uma visão um pouco diferente, né? As pessoas elas acham que o perdão ele vai estar sempre relacionado com o tirar a culpa do outro e livrá-lo, né, daquela responsabilidade. Mas não, né? O perdão é você soltar o peso que te incomoda. É você, se alguém te deu um carvão pegando fogo na mão, você não vai ficar correndo atrás da pessoa para devolver o carvão. Você solta o carvão, entende? E a pessoa vai para onde ela tem que ir. Percebe? Então, se alguém te dá uma coisa que você não gosta, cara, solta, larga, entendeu? Não é teu. É uma escolha tua. E isso não tirou a responsabilidade do outro, entende? Então, quando eu te perdoo, e se você fez uma coisa ruim pra mim e eu te perdoo, eu não tô fazendo isso por você, eu tô fazendo isso por mim. Aí as pessoas falam, ah, mas isso é egoísta. Não, o nome disso é amor próprio. Ego e amor próprio são duas coisas constantemente confundidas. E é por isso que poucas pessoas hoje se amam, porque tem medo de cair nessa vaidade, nessa ilusão de ego. Pessoas que se amam incomodam, já percebeu?
Pessoas que têm uma autoconfiança incomodam os outros. Percebeu? E muitas vezes as pessoas se irritam, né, com excesso de felicidade, Sim. simpatia e tudo mais. E às vezes também tem essa questão de conveniência, né? Tipo, eu tenho que perdoar, porque tá escrito lá nas escrituras sagradas que independente do que pai, mãe, irmão, eu preciso dar outra face. Aí a pessoa, ela faz o social, né, que nem a gente estava falando, não, eu perdoei, continua convivendo, na verdade, isso que eu acho que é o X, não é perdoou, continua aguentando, convivendo, mas ela tá, por dentro, uma bomba relógio. Tá se corroendo, né? É sobre justamente isso, é tirar o peso de dentro. Você pode continuar convivendo ou não, aqui a escolha é tua, não tem certo e errado. Mas é obrigatório no perdão esse alívio interno. Eu sempre falo, é escolher conscientemente não sofrer. Eu não vou mais sofrer por isto. Ponto final. Quando você toma uma decisão clara e objetiva e consciente das coisas, ninguém vai tirar isso de você, cara. Que nem eu falo, felicidade. Felicidade é uma escolha. Não dá pra gente classificar o que é a felicidade. Um milionário tem depressão. Pobre tem depressão. Então, a felicidade tá condicionada a quê? Gente que tem relacionamento tá triste. Gente que não tem relacionamento tá triste. Então, o que é a felicidade? É escolha. É escolha diária, é escolha consciente, é decidir por conta própria ser aquilo que você quer ser. Então, se eu tenho algo a resolver, algo a curar, algo a perdoar, é tomar esta decisão. Eu não vou mais carregar este peso. Eu mereço ser feliz. Hoje eu vou ser feliz. Experimenta fazer isso. Acordar, sair da cama e a primeira coisa que você falar pra você antes de pegar o teu celular é falar: hoje eu vou ser feliz. E botar um sorriso no rosto. Importantíssimo. Antes de pegar o celular, você falou um negócio que eu acho que Matador, né? pegou na galera, hein. É. Que a pessoa acha que antes de olhar se o filho tá vivo do lado, olha o celular, não é verdade? É. Vai pro banheiro com o celular, aí a pessoa já acorda com o celular. Exato. Aí depois de meia hora, 40 minutos, ela vai lá fazer o café dela com o celular. Então isso que você falou, acho que vamos propor pro pessoal esse exercício então, né, que tal? Não é fácil não. Quantos dias para começar? Tá bom. O primeiro dia já é o O desafio? primeiro dia é um desafio, cara. E daí manter, mas tenta fazer uma vez, porque a pessoa vai entender o impacto. É no primeiro dia que isso tem impacto, né. Eu não vou ser hipócrita, eu não faço isso todo dia. Eu também pego o celular quando eu acordo, né, gente como a gente, normal. Eu pego também, porque Então, é exato. curiosidade, né. Isso. Mas há dias em que eu faço isso. E esses dias são diferentes, né, quando eu tenho algo diferente a fazer, quando eu tenho algo tô construindo alguma coisa diferente, enfim, tô em algum processo diferente, eu evito esse contato, né. Minha família sabe, eu sou muito ruim pra responder WhatsApp. Eu sei também. Então eu demoro muito, entendeu? Porque eu não fico ali olhando e preso e preocupado com o que estão me mandando, então eu demoro mesmo. Todo mundo sabe, entendeu? Então assim, é isso, acontece. Eu sei também, porque a gente conversa, né. Sim. Mas Mas não é por mal. mas é bom, Sim. é bom, porque a gente tá condicionado também com o imediatismo, né, hoje em isso. dia. A depender da situação, lógico, né, tem aquela questão mais emergencial. Mas eu também descrevo isso. Eu faço isso às vezes, não é todo dia também, mas tem dia que eu não pego o celular pelo menos uns 40, 50 minutos, acordo, vou fazer algumas práticas, e aí eu sinto que meu dia, nesse dia, desenvolve melhor. É diferente. Agora quando você acorda mais na correria, já com compromissos, fala: vou pular esse dia", você pega o celular, você já entra no modo, já Guerreiro. tensão, guerreiro, né. Vamos fazer, vamos, né, Isso. desbravar, O que é já normal também. cortisol, né. E o que é normal, isso é importante esclarecer, né, porque não é ter isso todo dia da vida. De novo, a gente tá no planeta Terra, cara, a gente vai ter que viver a experiência de planeta Terra, não queira sair disso, né. Mas é encontrar, como o Buda já dizia, o famoso caminho do meio, né, nem ali na ponta, nem ali na outra. Então sempre tá equilibrando as coisas o máximo possível.
né? Um dia eu tô nesse modo guerreiro, um dia eu tô no modo monge, entende? E assim a gente vai equilibrando as coisas, porque isso é interessante. A perspectiva que as pessoas têm de equilíbrio é uma linha reta, né? E não é. Quando o cara tá ali na corda bamba segurando aquele, não sei como chama, aquele bastão, né? Ele tá sempre assim, ó. Então é pra cima e pra baixo, é pra cima e pra baixo. Se você for desenhar isso, é uma onda. Então o equilíbrio, ele é ondular, né? Lei da vibração, enfim, hermética, né? O tanto que vai pra cima vai pra baixo, o tanto que vai pra cima vai pra baixo. Isso é equilíbrio. Linha reta é estagnação. Tudo que tá reto, tudo que tá parado morre. Água parada apodrece. Carro parado estraga. Então assim, equilíbrio é oscilação constante. Então eu sempre falo isso, se a sua vida tá com altos e baixos, meu querido, agradeça. A vida está acontecendo. O problema tá quando tá naquela monotonia, assim, nada acontece, tudo igual, tudo a mesma coisa. Você encontra alguém que você não via há 10 anos, fala, nossa, você tá igualzinho. Pô, cara, isso aqui é a pior coisa que alguém possa te falar. É isso, você tá igualzinho 10 anos atrás, tem alguma coisa de errado, meu amigo. Mesmo Entendeu? molde, né? É, entendeu? Então, assim, a gente precisa trazer esse entendimento também, né? Mais uma vez, a água, né? Como exemplo. A água ensina muitas coisas se a gente observar. Não, e isso acontece muito. Tem pessoas que têm dificuldade de dar o próximo passo. Isso daí é uma coisa séria pra gente falar, porque isso estagna. Sim. Assim, eu conheço muitos casos. A pessoa, ela cria uma rotina, né? E como se fosse uma síndrome de Peter Pan. Eu vejo assim hoje que isso não era tão falado. Antes tinha um caso ou outro. Só que hoje eu vejo muitas pessoas na faixa etária de 40 anos mais que não têm a facilidade de romper a bolha da adolescência para a fase adulta. Eu não digo nem por vestimenta, porque cada um escolhe o que quiser, mas muitas vezes por comportamentos, por hábitos, né? Tem uma espécie de regressão, ou então um aprisionamento no passado. Acho que esse que é o X. Uhum. A pessoa fica muito no passado. E eu tenho visto um grande número de pessoas assim, né? E como é que é isso? Nas questões que você trabalha, as pessoas que estão muito presas ao passado, elas estão enfrentando que tipo de paradigma? Olha, eu vou dizer, Fael, que essas pessoas não aparecem pra mim. Porque normalmente essas pessoas não estão querendo resolver nada. Entendeu? Então nem vou saber te responder, porque eu não lido com isso. Eu não lido com essas pessoas. É verdade, a pessoa que já quer buscar uma solução, ela já está dando um passo, né? Isso. Agora, essas pessoas que estão apegadas ao passado, elas não estão incomodadas com isso. Esse, inclusive, é o problema do apego, né? Ele gera conforto. Então, essas pessoas que estão presas ao passado, apegadas ao passado, elas vão permanecer ali até o momento em que alguma coisa chacoalhar, e aí sim elas vêm falar comigo, com você, com os terapeutas. Às vezes o que chacoalha a pessoa é o dinheiro, porque Sim. às vezes a pessoa tem que tá acostumada com um dia a Padrão de dia ali, né? vida. Aí o dinheiro deu aquela diminuída, a pessoa falou: precisa fazer alguma coisa diferente aqui, porque não tá dando mais certo isso. Aí eu acho que isso às vezes movimenta a pessoa para dar às vezes até a pessoa fala, nossa, mas será que não era isso que você precisava nesse momento, talvez, para você dar essa Exatamente. progredida, né? Mais uma vez, a mente desperta percebe isso. Por que que esse problema apareceu na minha vida? Por que que isso cruzou o meu caminho? Por que que isso aconteceu justo agora? São os questionamentos que precisam acontecer. Eu sempre falo assim, tem uma pergunta mágica que você faz para tudo que acontecer com você. O que é que isto me ensina? Acabou. E a Busca a resposta. ansiedade? Você acredita que a ansiedade também pode ser um sinal positivo? Sim, sem dúvida nenhuma. Toda doença, ela tem o lado positivo. Não estou falando que é uma coisa positiva. Tem o lado positivo. Assim como tudo, dualidade, certo? A questão é onde você escolhe olhar, como a gente já falou. Então a ansiedade, óbvio que ela tem um lado positivo. Ela está mostrando para você que a tua mente está desorganizada. E que enquanto a sua mente estiver desorganizada, o teu sistema inteiro também estará. Simples. Então, se você aprende a questionar e entender isso de forma consciente, você resolve o problema. E você cresce com ele, que é o mais importante. É o motivo dos problemas existirem. E se você prestar atenção e entender isso que eu estou falando com profundidade, problema
não existe. Tudo que existe é oportunidade de crescimento. Basta que você queira enxergar assim. Não, e que ainda mais quando a gente fala sobre espiritualidade, né? Sim. É que às vezes a gente tá preso só nessa existência. De repente, isso dificulte um Isso, percurso, né? sim. Quando a pessoa é cética. Olhando só para a vida material, digamos assim, cara, a vida é injusta. Esse mundo é injusto, terrível, certo? Agora é o que eu te falei. Quando você busca o estudo espiritual, você entende como as coisas funcionam. Quando eu entendo como a coisa funciona, eu começo a perceber que, opa, peraí, isso aqui que eu achava que era injusto, talvez não seja tão injusto assim. Talvez tenha um porquê de estar acontecendo isso desta forma, exatamente assim. Entende? Então, é as pessoas descobrirem que a espiritualidade te dá o manual do jogo. Eu tenho essa percepção, Fael. Eu sempre quis falar sobre isso, eu sempre esqueço. Eu gosto muito de jogos também. Eu gosto de muita coisa. Eu fazia esportes, eu jogava jogo de videogame, eu tinha as duas polaridades, né? Quando era jovem. Eu fazia os dois. E até hoje eu gosto de jogos, porque eu acho que eles trazem uma percepção de realidade muito interessante. E se você, não sei, você joga alguma coisa, já gostou? Gosto de jogar, de fazer esporte também, lutar, fazer um monte de coisa. Tá, então a gente é igual. Essa questão de jogos de videogames e tudo mais, tem o RPG, certo? No RPG você tem que assumir o papel de um personagem e seguir lá a historinha, construir teu personagem, certo? E aí a gente para analisar a semelhança com o processo reencarnatório. Então a primeira coisa que você faz quando você instala um jogo e começa a jogar um RPG é você criar o seu bonequinho, certo? Criar o seu personagem. Então você escolhe cor de cabelo, cor de pele, como eu quero ser, papapá, pipipopopó, e a minha profissão, né? Você guerreiro, arqueiro, blá, blá, blá. Então você escolhe tua profissão. Qualquer coincidência, certo? Aí você nasce. Teu bonequinho nasce e ele é o quê? Nível 0. Você não tem o quê? Experiência, certo? E aí você vai fazendo as quests, as missões, para ganhar o quê? Experiência. E assim subir de nível. Olha que analogia interessante, né? Então, assim, a arte imita a vida, né? Impressionante. E aí a gente vai entendendo esse processo, né? Você vai melhorando seus equipamentos, você vai conhecendo pessoas, se juntando com grupos que vão te trair, que vão te ajudar e não sei o quê, e um te dá uma coisa que te ajuda e faz você conseguir conquistar outra coisa. Mas se você não entrar no jogo todo dia, o seu personagem não cresce. Gostei, até marquei umas coisas que você falou aqui que eu achei interessante a relação. Entende? Então eu sempre quis falar isso, eu sempre esqueço, cara, lembrei hoje. Que bom. Tá explicando o jogo da vida de uma forma muito interessante. Não é? De uma gamificada, né, a forma moderna de falar, gamificado. Então a gente tem essas analogias nos jogos que eu particularmente acho muito interessante. Acho que é por isso que eu gosto, porque eu começo a entrar em realidades diferentes, né, e aí a gente vai fazendo essas analogias, fica interessante de perceber isso, né, Magic, então e eu jogava Magic, cara, quando eu Magic eu era não joguei. criança, era com cartas, tal. Hoje nem nunca mais joguei e tal. Mas tem todos os elementos, tem várias questões do processo espiritual. E agora, depois de adulto, já que você tocou nesse ponto, né? Eu fui assistir Dragon Ball com a minha filha novamente. Quando era criança, eu assistia. E eu olhei aquele desenho, assim como outros desenhos, né? Falei, nossa, tem vários aspectos espirituais ali, várias camadas, trabalho de energia, espiritualidade, níveis que quem está assistindo como criança, assim, só para, né, assistir, não entende espiritualidade, fala, ó, é ilusão. Mas tem vários termos que eles usam ali que quem está iniciado em algo fala, esse autor sabe Sabia das de algum coisas, né? sabia de alguma coisa. Vira e mexe eu tenho esses pensamentos também, assistindo esses desenhos, animes também tem muito disso, né, eu gosto também. Tem um que chama Shaman King, pelo nome, né, Shaman King, Rei Xamã. Então ali tem todo um processo de incorporação dos espíritos, de como funciona essa relação espírito e ser humano, é incrível. Então assim, eu acho que a espiritualidade ela encontra formas de se mostrar pela arte, né, pelo desenho,
que para as crianças é inocente, querendo ou não, mas que vai alimentando alguma coisa ali dentro delas, e que aquilo coloca uma parte da verdade dentro delas e aquilo fica. Então, por exemplo, você com certeza tem memórias marcantes de Dragon Ball, assim como muita gente, né, tem. Sim. E de outros desenhos também que trazem toda essa perspectiva, né. Tinha um desenho que tinha Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiro do Zodíaco, exato, Yu Yu né, Yu Yu Hakusho, Hakusho, tem um monte. tudo tem espiritualidade envolvida. Todas têm, porque vai envolver essa questão de magia, de poder e tudo mais. Então, assim, a espiritualidade, ela encontrou um jeitinho, eu acho, de trazer isso para as crianças e plantar uma sementinha ali nas crianças desde cedo, sabe? Para que essa coisa fique viva até a vida adulta de alguma forma, e para quando talvez elas se depararem com alguma questão semelhante no seu desenvolvimento na vida, isso ser resgatado, né? Porque frequentemente quem é da espiritualidade sabe disso. Os filmes, os desenhos, eles trazem muita verdade. Eles trazem representações incríveis de como as coisas realmente funcionam, de como as coisas realmente são, e trazem isso pra gente de forma visual. Isso que é o importante, né? Eles transformam os conceitos em visual. Então, isso fica palpável para o ser humano, e quando a gente começa a enxergar aquilo, a gente destrava uma coisinha dentro da gente que nos permite aceitar aquilo ou desenvolver aquilo, percebe? Então os filmes, as coisas, esses desenhos, animes, enfim, que tem todas essas demonstrações e essas representações espirituais e tudo mais, eles têm um papel muito importante nisso. Muito importante. E até os desenhos mais antigos, né, a Branca de Neve tem um processo ali, né, iniciático, o Chaves, Pinóquio, né, você vê que tem até uma árvore da vida ali para você fazer uma relação até no Chaves e tal. E agora também o Spielberg não sei se já lançou, né, ia lançar um filme novo sobre agroglifos e tudo mais, né. Acho que vai lançar ainda. Tá pra lançar, né? Tô a fim de ver, porque ele sempre coloca alguma coisa que ele diz que acredita só na ficção, né, mas alguma coisa que realmente bate, né, quando a gente vai para questões espirituais, que eu já falei em vários podcasts, o filme ET clássico, será que não tinha tanta coisinha ali, o chakra cardíaco, várias questões ali que tem uma mensagem velada, e a gente assiste quando é criança, nem era nascido quando lançou, mas a gente assiste quando é criança, depois quando adulto fala, deixa eu marcar aqui. Esses caras acham que vão enganar a gente. Sim, eles são inspirados, né, eles talvez não saibam, mas os diretores, os roteiristas, eles com certeza são inspirados. Star Wars também, né. Sim, todos esses filmes, cara, não tem como a gente querer ficar cego pra isso, é inegável, né. Só Matrix que não, né. Pô, que isso, esse cara é um gênio. Aquilo lá foi isso aí uma quebra de paradigma. Outro dia eu vi que eles estavam falando sobre Jesus ali de uma forma velada, Sim, tal. no Matrix, né. Matrix, Eu vi né. isso aí Eu vi também. uma entrevista, né, que era O próprio com o ator. Neil Tyson, né, e o ator lá. Incrível. Interessante, né. Incrível. E aí o pessoal vai fazer o quê? O cara estava envolvido na produção lá e o cara deu uma entrevista, não tem como. Exatamente. Não, isso aí vale a pena ver, todo mundo que tá escutando, vale a pena buscar isso aí, É o Neil muito Tyson, interessante. né, e o ator lá. E, cara, a gente tá falando de espiritualidade e de egrégoras, de grupos e tudo mais. Qual que é a tua caminhada em relação a essas conexões espirituais, né? Quais vertentes te influenciaram para você chegar até aqui? E hoje você tá à frente de que tipo de trabalho especificamente? As egrégoras, Fael, elas se apresentam, às vezes ficam, às vezes vão embora, né, tem essa oscilação. Para trabalhos específicos, às vezes apresenta alguém e some, né. Então os de hoje, né, que eu tenho mais contato é sem dúvida a parte de Umbanda, né, mas não todas as linhas, é mais especificamente a parte de Exu, que é o que me acompanha e um dos mais próximos a mim. Tem um irmão, digamos assim, que é um companheiro de vidas passadas que também me acompanha, que ele tem esse arquétipo de monge, né, por isso que tem essa tatuagem no braço, enfim. Então tem esse mentor que ele trabalha mais na parte de cura, atendimentos de cura incorporado também. É muito interessante o trabalho dele, ele trabalha com
Ele é um monge tibetano, mas ele trabalha com agulhas na mão. Então é interessante, ele vai em pontos de pressão, é um trabalho bem diferente. E as egrégoras dos mestres ascensionados, né? Serafis Bey e Saint Germain, que foram os dois que se apresentaram quando eu canalizei essa técnica que eu uso de cura. Não é? Hoje são esses. Existem mentores que não estão tão presentes no dia a dia, mas que têm um papel mais de gestão, digamos assim. Então eles meio que comandam os trabalhos e organizam os trabalhos, que existem essas egrégoras que são seres de fora da terra, digamos assim, né? Então existe também essa parte. É uma mistura muito louca, né? Eu tenho um pouquinho de tudo, mas é o que eu falei, às vezes chega alguém, apresenta alguma coisa e depois eu nunca mais escuto falar, entendeu? Mas hoje em dia os mais próximos são esses que eu falei. E esses que não voltam mais, às vezes, parece que eu fico com aquela impressão, cadê você? É, Você não fica assim eu também? fico também. Por que você não quer mais ficar perto de Eu mim? fico. Aconteceu outro dia. Eu estava lá nas minhas conexões e eu lembrei de um mentor, de um guia que sempre se apresentava. Falei, mas faz tempo que isso. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Fica aquilo na cabeça, né? Aí na hora vem, não, para esse momento aqui é outra questão que tem que trabalhar. E já vem a resposta. Sim. Não é que o cara se distanciou, ele só não tá se fazendo presente porque, precisa fazer outras coisas também, né? Sim. E às vezes a gente tá fazendo besteira também. Tem E isso. às vezes a gente tá muito mental. Acho que esse que é o ponto, né? E acho que é bom a gente falar sobre isso. Como um espiritualista, né, digo até pela sua experiência própria, pode ser menos mental, né? Porque a gente tem aquela coisa de ser muito mental e você tem a sua técnica que trabalha justamente nessas questões aí, né? Uhum. Os espiritualistas que são extremamente mentais, né? E às vezes perdem uma parte da festa espiritual, vamos dizer assim. Muito racionais, você disse? Muito racional, aquele cara que está sempre no, né, preciso resolver a coisa matematicamente, cirurgicamente, mas o abstrato, às vezes, ele, mesmo sendo espiritualista, ele esquece que ele pode acessar isso. Sim. Cara, eu vou dizer que isso acontece comigo também. Eu não sou racional. Eu sou bem emocional. Mas essas oscilações, elas acontecem. E aí a gente às vezes perde uma conexão aqui, perde uma conexão ali, esquece mesmo que a gente pode, opa, peraí, é só sentar, meditar que eu recebo a informação, né? Então eu acho que essas pessoas, elas não fazem nada de errado. Elas só acabam sendo engolidas novamente por esse sistema todo. Né? A questão é que a gente tem que estar constantemente atento para que isso não aconteça. E não é fácil, cara, de fazer isso. Não é fácil. Né? Eu tenho muita dificuldade com isso também. Esses dias aí recebi uma bronca feia. Que falaram assim: você só tá trabalhando. E quando você só trabalha, você esquece de viver a espiritualidade. E é diferente de ter as práticas espirituais e de trabalhar só com a espiritualidade. E aí eu tomei essa bronca. Então eu tava mais desconectado, digamos assim, deles. Tomei essa bronca por causa disso. Porque eu só tava trabalhando e eu precisava mais voltar a fazer as práticas e essas conexões que antes eu fazia com muito mais frequência, né? Então, às vezes, sem perceber, a gente acaba sendo engolido pelas obrigações, pelas necessidades terrenas e tudo mais, mas a gente precisa estar atento para que isso não aconteça, senão a gente vai receber um chacoalhão de novo e aí a gente vai voltar de novo. Só que assim, dá para evitar, né? Não precisa receber o chacoalhão, só ficar atento. Então eu acho que essas pessoas, elas não estão fazendo nada de errado, tá? É só trabalhar mais esse processo de atenção, sem ficar se cobrando, se culpando. Ai, meu Deus, caí, sabe, na Matrix de novo, e fui sugado de novo. É normal, cara, isso é normal. O sistema, ele vai engolir mesmo, ele é um sistema agressivo para isso. A questão é voltar. Voltou, tá bom, tá tudo certo. Né? E evitar cair de novo. Me identifiquei com isso, hein? Você falou, aconteceu igual comigo. Mas acho que isso acontece com todo mundo e pouca gente abre, entendeu? Acho que é o normal, cara. O normal acho que é o grande diferencial a gente falar isso, né? Sim, o pessoal vê aqui, porque as pessoas né? endeusificam, acho que é uma coisa muito louca e diferente, e não é, cara. O processo, ele é muito semelhante, né, aos das pessoas que não têm uma exposição como a minha, por exemplo. E isso daí é o ponto, porque às vezes o que acontece é gratificante o trabalho, você tá aí fazendo,
Só que não é algo fácil, não é diferente de ser bacana, ser gratificante, mas tem que segurar a bronca. Então, você está muito engajado em preparar pessoas agora, por isso que eu estou falando isso, né. E às vezes a pessoa ela quer, lógico, ela quer passar por um processo, eh, mas é uma coisa, é uma decisão importante na vida de uma pessoa, que vem com a responsabilidade. É agradável, mas a gente tem que ter ali um certo preparo, por isso que eu tô falando, entendeu? Sim, sem dúvida. E eu tô nesse processo, né, justamente, de começar a formar pessoas, né, de preparar pessoas para trabalhar com isso. Se quiser, a gente já entra nessa. Não, fala assim, porque eu vejo que muitas pessoas que às vezes vêm assistir, são pessoas que são interessadas em ingressar Uhum, num universo diferente. Às vezes a pessoa tá flertando com a espiritualidade faz 3, 4 anos, mas ela ainda tá com receio de, vamos dizer assim, se especializar em algo. Ela ainda quer ser só atendida, vamos dizer assim. uhum. E dentro do processo de ser atendida, ela também pode estar se preparando. Então acho que é o momento certo para a gente falar disso. Tá. Eu tô nesse processo de formação, Fael, porque assim, eu acho que o conhecimento ele precisa ser espalhado, né? Enquanto não faz sentido a gente ter um conhecimento e guardar pra gente. Eu, particularmente, não tinha a intenção de ensinar o que eu faço, porque na minha ignorância e cegueira do momento, eu achava que seria muito complexo de explicar e de ensinar isso. Porque assim, isso falando de uma forma muito sincera, tá, eu não sei de outra pessoa que faça algo parecido. Então, na minha percepção, dá uma insegurança nesse sentido também, né, de falar: "Pô, cara, ninguém fala isso, ninguém fala disso, ninguém faz isso. Como é que eu vou ensinar uma coisa dessa?", né, porque todo esse meu processo, o que aconteceu? Eu já fazia uma coisa que era diferente do reiki. Até um ponto, na minha cabeça ainda era reiki o que eu fazia. Eu comecei a atender com reiki. E aí deu um start, assim, um estalo na minha cabeça e falei: "Cara, isso aqui não é reiki, mano. Eu faço uma coisa muito louca que não é reiki isso aqui". E aí, depois de um tempo, Serafis Bey se apresenta pra mim. O que que Serafis Bey fez? Ele sistematizou o que eu já fazia. Então ele pegou e falou assim: "Ó, você faz isso, tá? Mas é meio bagunçado, é meio, né, meio jogado, meio improvisado. Vamos organizar o negócio?". Então Serafis Bey chegou e organizou o negócio. Botou os ancoramentos, tudo mais, organizou o negócio. E sistematizou todo esse processo, me fez entender de fato aonde que eu estava caminhando. Então, aqui, Fael, a gente começa a entender que além da projeção astral, que muito já se fala hoje em dia, certo? Existe a projeção mental, que é a projeção da tua consciência. Que é basicamente você fechar o olho e imaginar a casa da tua avó. Sua consciência tá ali. Então esse deslocamento de consciência, ele é real, ele existe. A sua consciência de fato está ali. As pessoas vão confundir isso com imaginação. Em um primeiro momento pode até ser imaginação, mas quando você desenvolve isso, essa projeção ela fica tão real quanto uma projeção astral. A questão é que a astral você precisa estar dormindo, a mental não. Então, no trabalho que eu faço, no atendimento que eu faço, eu desenvolvi, sem querer, essa técnica de projeção mental. Então, o que acontece? A pessoa me manda uma foto dela e do lugar onde ela vai estar. Os atendimentos são todos à distância. E eu acesso a frequência dessa pessoa e estou ali com ela. A partir do momento que eu desloco a minha consciência para lá, eu consigo enxergar como é que está o campo da pessoa. Só que percebe que aqui eu não estou no mundo espiritual. Mundo espiritual, a gente fala de projeção astral. Aqui eu estou no mundo mental, no campo mental de atuação, onde a minha consciência atua. E o campo mental é o campo da criação. O todo é mente. Então, o campo mental é o campo da criação. Se eu fechar o olho e imaginar uma maçã na minha mão, a maçã existe instantaneamente. Tudo que eu penso é instantâneo, certo? Tudo que eu penso, eu crio de forma instantânea. Então, quando eu atuo no campo mental, eu consigo ter
impactos muito interessantes no físico das pessoas. Então é daí que começou a surgir todo esse sistema de cura que eu faço. Então eu acesso esse campo, começo a enxergar como você tá, começo a enxergar os bloqueios ali, e através de vários processos de limpeza, enfim, a gente vai equilibrando esse campo mais sutil, digamos assim. Quando a gente equilibra o campo sutil, o corpo vai sentir esse equilíbrio em algum momento, porque o corpo físico é a última manifestação da realidade, certo? Tudo nasce nesse campo mental e emocional, que é onde a gente está atuando aqui. Então, quando eu começo a limpar por este ponto, o físico ele começa a sentir também esse reequilíbrio. Então, quando a gente liga as coisas e a gente percebe, ah, tá, tô com a doença tal, tô com a doença X, Y, Z, a gente já sabe os pontos que a gente precisa estar olhando, a gente já percebe as questões que precisam ser limpas, da onde, enfim. Fazendo esse alívio, essa limpeza energética ali, o corpo físico começa a espelhar essa mudança também. E explicando de uma forma simples, é assim que funciona. Tá? Não, mas é simples, mas assim, foi bem interessante, é complexo ao mesmo tempo, porque Exato. é algo iniciático. Sim, Para mim veio essa concepção, esse lance de você estar aqui, por exemplo, transferir a sua mente para a água, por exemplo, né? sim. É algo iniciático. E é lógico que isso exige um preparo, por isso que você está abrindo aí para o pessoal poder ter esse preparo, né? Porque é algo interessantíssimo. Sim, é Então, diferente. Projeção mental, assim, você escuta algumas pessoas falarem, algumas pessoas já escutaram falar, mas ninguém aborda esse assunto, ninguém aborda isso com profundidade, sabe? Ninguém ensina, ninguém, enfim, eu particularmente não conheço, não sei se você conhece, mas é um assunto diferente. E pode parecer complexo, mas assim, não é complexo. É complexo de explicar como funciona, entendeu? Mas quando você vai pra prática, é muito mais simples do que parece, muito mesmo. Porque todo mundo pensa, cara. Então, assim, é você simplesmente focar o teu pensamento, aprender a focar o teu pensamento, é disciplinar a tua mente para estar em algum local e permanecer ali, que é importante, né. E para isso tem uma série de coisas que precisam ser entendidas, né, de proteção energética, de atuação de obsessores, enfim, porque eu já tive muitas surpresinhas, né, desagradáveis. Então a gente precisa ter, assim, um preparo, como você falou, muito grande, né. E eu tô focado nisso, porque eu tenho uma demanda reprimida, é muita gente, eu sou um só, não consigo atender nem metade, nem um terço, nem um décimo das uhum. pessoas que chegam para mim, então vamos multiplicar, certo? Vamos multiplicar esse conhecimento e vamos começar a expandir esse campo. A perspectiva que eu tenho, Fael, para isso, é que isso pode abrir portas para outras metodologias dentro desta. Eh, mas essa técnica, ela pode ser o início de um guarda-chuva muito grande, que pode dar início a muitas coisas. Quando as pessoas começarem a entender como fazer essa projeção mental e usar isso para fazer outras coisas que nem eu sei, às vezes, que é possível de ser feita, eu acho que isso pode ser muito grande, entende? Então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei: "Cara, eu não posso ficar com isso aqui para mim. Eu preciso passar isso, porque disso vai se desenvolver para coisas que eu não faço nem ideia do que pode acontecer, do que pode aparecer, enfim". Então, é uma técnica, não vou falar que é diferente de tudo, mas, é difícil encontrar algo semelhante, né, porque eu não conheço todas as técnicas que existem, mas na Uhum. minha experiência eu não enxergo nada que faça algo parecido, né. Então essa atuação nesse campo mental, onde é o campo da criação, onde tudo acontece de forma instantânea, é como a apometria quântica. Você estala o dedo, aconteceu, cara. Esse é o último nível, né, da apometria. É você não precisar do processo inteiro e falar: "Cara, tá feito". É o último nível da apometria, é estalar o dedo, né, não tem mais pêndulo, não tem mais nada, não tem todo o processo, não tem mais nada. É um nível hard de Hardcore conexão, máximo, né? é. Então esse é o último nível, né. E nesse processo a gente consegue atuar mais ou menos aqui, aonde tudo é instantâneo. Claro que eu não vou tirar a tua doença instantaneamente, porque como eu falei, o corpo é o último veículo de manifestação. Então é a última coisa que vai sentir essa mudança, né. Mas assim, os resultados são
chocantes. É chocante, cara. E eu vejo que tem, assim, todos os mestres da humanidade, pessoas de destaque, as pessoas relatam processos de cura, processos instantâneos de melhora. Ué, e aí sempre as pessoas ficam bravas. Ué, eles sabiam das técnicas, não é assim. Muitas vezes o Jesus, Buda, Krishna, eles chegaram aqui plasmados e tudo mais com uma energia, só que eles tiveram iniciações, preparos, e aí eles conseguiam fazer. Mas é uma caminhada também. Sim. E aí quando eles falavam, o que eu faço, vocês também podem fazer. Eu acho que se liga no aspecto do preparo, da iniciação, da entrega, e é o mental também, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Só que isso é uma coisa muito diferente. E essa era a minha preocupação. Porque, não sei se eu consegui explicar de uma forma clara, eu espero que sim, mas o explicar como funciona é difícil. Fazer não é. Entendeu? Porque, como eu tava falando, né, até perdi isso. A gente já faz isso de forma natural. A gente já pensa. É só aprender a direcionar isso e saber usar. Né? Então, eu fui desenvolvendo isso sem querer, nos processos de atendimento de reiki à distância que eu fui fazendo. Comecei a enxergar o campo das pessoas, comecei a fazer outras coisas que não é só o reiki ali dos símbolos. E aí, assim, muito tempo eu fiquei nisso. E aí chegou um momento que eu falei, cara, isso não é reiki. Não posso chamar isso aqui de reiki, isso aqui não é reiki. Tem também o reiki, né? Dá pra você colocar o reiki ali. Percebe? Você pode usar os símbolos na hora. Às vezes eu uso até hoje. Mas assim, e essa é a beleza da técnica, entende? Que eu tô falando que ela pode dar origem a outras. Então, quando as pessoas começarem a atuar aqui, eu acho que coisas novas surgem também. E eu tô curioso pra saber disso. Porque eu não sei tudo sobre essa técnica. Bom, vai aprimorar mais ainda. Exato, ela sempre vai se aprimorar, sempre vai crescer. A questão é que eu entendi como ela funciona e consegui sistematizar ela num processo. Né? Então, quando a gente faz isso facilita para que outras pessoas aprendam também. Etapas, você tem etapas que já estão formatadas. Mas isso aí é muito simples, porque às vezes a pessoa faz um livro, na outra edição ela coloca adendos. Sim. Edição com adendos, e a mesma coisa, por exemplo, num treinamento. Você faz, aí daqui 6, 7 anos vai ter um plus gigantesco que você vai, pô, galera, vamos aprofundar mais. E quem está interessado, que deve ser uma grande parcela das pessoas que estão buscando aí um contato contigo, com o teu mundo, elas vão encontrar o que nessa vivência, nessas aulas, né, nesse processo que você vai colocar à disposição? Cara, tudo. Vai ser a minha maior entrega. Porque assim, eu serei responsável por profissionais. E isso é uma responsabilidade imensa, porque esses profissionais serão responsáveis por pessoas. Então, automaticamente, eu serei responsável por mais pessoas, certo? Eu jamais ensinaria essa técnica se eu não tivesse certeza que ela funciona, se eu não tivesse as comprovações que eu já recebi, as coisas que acontecem. E eu vou ensinar, Rafael, absolutamente tudo o que eu sei e o que as pessoas precisam saber para fazer isso. Tudo, toda a parte de proteção, toda a parte energética, toda a parte espiritual, todos os processos, tudo o que eu faço, todos os estudos de caso, passo, tudo, todo o desenvolvimento dessa visualização, que é muito importante, né? Porque, por exemplo, se é uma pessoa que não tem essa capacidade de visualizar, tem gente, por exemplo, que você pede para fechar o olho e imaginar um copo na mão, não consegue, né? Existe uma condição, inclusive, que chama fantasia. São pessoas que não conseguem enxergar na tela mental. Isso é uma condição física. Essas pessoas, infelizmente, não vão poder fazer, certo? Então tem essas limitações. Agora, se existem pessoas que conseguem, mas com muita dificuldade, talvez não seja a melhor técnica para começar. Né? Então existe um certo preparo que é necessário aqui. Claro que eu vou fazer todo o desenvolvimento de visualização. Tem todo o roteiro desse desenvolvimento de visualização para você chegar no ponto de ir para a casa da pessoa e acessar o campo. Tá? E isso eu confio 100% que eu faço. Então eu estruturei esse processo. Mas as pessoas elas precisam ter um preparo mínimo, uma capacidade mínima de visualização para atuar aqui. Né? Então o pacote é completo. É completo. Toda a parte teórica e prática, obviamente. Vai ter prova, vai ter teste. Eu sou um professor chato, já vou avisando. Eu sou amoroso, eu vou pegar na tua mão e te acolher. Mas eu sou exigente. Entende? Eu vou exigir. Porque eu não me sentiria bem em formar um profissional que não está preparado.
Então, é pra gente que quer, é pra gente que tem interesse em trabalhar com isso, é pra gente que quer entender o que é essa técnica e quer atuar nesse campo específico de doenças, porque essa é uma técnica que trata doenças físicas. Isso também é interessante, porque não existe uma técnica hoje específica de doença física no mundo de terapia holística. As técnicas também atuam em doenças, mas específico para doença, eu particularmente não conheço. Então essa é específica para doença. Então o terapeuta que quiser se formar numa técnica específica de doença física, seja muito bem-vindo, né? Interessante. E essa turma que você vai abrir já está com possibilidades? Já, eu vou fazer uma aula, na verdade, dia 12 de março, eu vou estar fazendo uma aula no YouTube, explicando sobre essa técnica, falando um pouquinho mais do que a gente já falou aqui hoje. E aí a gente vai abrir as vagas. Vão ser 33 vagas. 33 vagas, estamos no dia 26 de fevereiro, aqui quando essa matéria está ao ar. No primeiro comentário fixado, vou colocar essas informações para você poder fazer parte, mas mesmo que tenha passado da data, vai lá olhar, porque pode Pode ter ter, mais. exato. E também outras turmas, é isso? Sim. A gente vai deixar o link na descrição também de quem quiser se inscrever para essa aula do dia 12 de março. Porque ali eu vou explicar tudo direitinho, como funciona, os exemplos e tudo mais. E a partir do dia 12 a gente abre as vagas, 33 vagas. Né? E como eu falei, é pra gente, assim, não quero curioso, eu quero gente comprometida. Né? Eu sou chato, gente. Já tô avisando. 33 ainda, né? 33. Número específico. Exatamente, no máximo. Se não bater 33, não tem problema. Mas o máximo é 33, não passa disso. 33, olha, eu acho que vai bater facinho, viu? Vamos ver, vamos ver. Mas vai ser interessante. Eu tô muito Interessados animado. vão ter muito mais, mas os 33 vão ser contemplados aí. E aí ele é online também? Você vai trabalhar online? É online e ao vivo, todas as aulas ao vivo. Todas as aulas comigo ao vivo, uma vez na semana, toda quinta-feira, ainda não decidi o horário, vai ser 8 ou 9 da noite. Ao vivo e vai ficar gravado, claro. Perfeito. Então vamos deixar as possibilidades, como ele falou aqui, para você que estiver interessado. Vou deixar também as redes sociais do nosso convidado, a sugestão do episódio anterior que ele esteve aqui, né? Provavelmente, se você acompanha, você já assistiu, porque 1.200.000 pessoas já assistiram, né? E logo nós vamos ter cortes dessa participação para fomentar e divulgar mais aí o que foi falado. E eu quero te agradecer, porque foi mais um papo sensacional, leve, descontraído, né? Claro, com bom humor e com seriedade ao mesmo tempo. Então, Sim. gratidão, viu, meu irmão? Eu que agradeço, Fael. Isso é importante, né? Da gente tirar esse estigma da espiritualidade séria e, né? Silêncio e respeito máximo. Não, cara, a espiritualidade ela é divertida, né? Ela é irônica. Quem já conversou com o Exu sabe muito bem disso. Sim, irônica e às vezes precisa ser ácida também, Ácida né? também, sem dúvida. E é isso que faz a gente conseguir chacoalhar a poeira, né? Sim, exatamente. Obrigado pelo papo, eu que agradeço. Gratidão. E o espaço está aberto para você dar uma mensagem para a galera que ficou até o final aí. Mensagem final. Bom, a gente já falou da formação, não quero falar mais sobre isso, não. Vamos lá, mensagem final. O que é importante para as pessoas saberem hoje? Eu acho que a gente pode resumir essa nossa conversa de hoje, e muito do que eu falo todos os dias em atendimento, para que você que está me escutando comece a ter um pensamento mais crítico da tua situação e da tua realidade, olhando para você. Comece a questionar o que em você precisa ser diferente para que a sua vida melhore, para que a sua vida mude, para que você chegue em algum outro lugar. Comece a prestar atenção nas suas crenças. O que é que você acredita? Que aquilo que você acredita vai ser a fundação, a base da tua realidade. As crenças moldam a realidade. Então, de novo, a primeira coisa que precisa mudar quando a sua vida, quando você quer ter alguma mudança na vida, é você. Você é causa e consequência da tua própria vida. Tudo nasce em você primeiro. Se não tiver nenhum tipo de mudança de atitude, de pensamentos, sentimentos, comportamentos, nada acontece. Então não esperem as coisas acontecer, não esperem as pessoas serem melhores, não esperem o mundo melhorar, a política melhorar. Sejam melhores.
independente de qualquer coisa. Façam uma escolha consciente de serem pessoas boas, de serem pessoas gentis, de plantarem amor. Porque é essa realidade que vocês vão estar criando para vocês. Que tipo de mudanças precisam acontecer em vocês para que a vida de vocês melhore? Esse é o questionamento que eu deixo.